Graça e paz. Sejam bem-vindos à terceira parte do nosso estudo, sendo promovido pelo Ministério Celebra Mulheres da Igreja Batista Celebração em Bragança Paulista. É um prazer estar com vocês, para estar conversando um pouco mais com vocês hoje sobre o nosso assunto, que é conhecendo a Deus através de sua palavra. Eu espero que vocês tenham pensado sobre esse assunto, pensado sobre o seu desempenho em conhecer a Deus, se realmente você tem se esforçado em conhecer a Deus. Na nossa última aula, no finalzinho da aula, nós conversamos e introduzi para vocês a prática das disciplinas espirituais, e eu não sei se isso para algumas pessoas é algo novo, para quem já está na igreja, na vida cristã há um bom tempo, certamente já ouviu falar das disciplinas espirituais, mas mesmo que para quem já conhece, já ouviu falar, eu creio que é sempre bom relembrarmos e sermos afiados novamente a buscar essas disciplinas. Eu sei que é um assunto difícil para mim na minha vida, não me considero assim uma pessoa super disciplinada. Então, realmente, a volta para as disciplinas espirituais sempre me conduz a refletir sobre a minha vida e refletir sobre a necessidade de ter essa disciplina. Se eu não tenho outra disciplina na minha vida, eu preciso ter essas disciplinas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas disciplinas. Na última aula, como eu falei, iniciei com vocês um pouco sobre as disciplinas espirituais e falei com vocês sobre a nossa necessidade de crescer em santidade diante de Deus na nossa vida cristã. Essa santidade tem um propósito que é sermos transformados e conformados à imagem de Cristo. Esse é o objetivo de sermos transformados com propósito somente para glorificar a Deus nas nossas vidas, para que possamos viver de acordo com a palavra dele e viver uma vida exemplar para outros, né? Não para mim, e não para dizer que eu estou vivendo uma vida não perfeita, mas uma vida espiritual madura. Esse é um alvo que todos nós cristãos deveríamos ter. E hoje vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto das disciplinas espirituais, e eu quero começar com uma citação de um autor para direcionar os nossos pensamentos hoje. O autor Richard Foster, que escreveu na verdade, outros livros. Um deles é um livro sobre disciplinas que se chama Celebração das Disciplinas, e escreveu um outro livro que gostei muito, que chama Vida com Deus. E nesse livro ele fala sobre a disciplina novamente, a nossa vida com Deus, a importância da disciplina na nossa vida com Deus. E ele define a disciplina como sendo a habilidade de fazer a coisa certa, no momento certo, com o propósito certo. Então podemos fazer a coisa certa, no momento certo, sem o propósito certo. Talvez podemos fazer algo certo por obediência, você tem que fazer porque os seus pais mandaram. Ou você até pode pensar, eu vou obedecer a palavra de Deus, mas eu vou obedecer porque eu preciso obedecer. Sem pensar no objetivo que é essa transformação da nossa vida, para sermos conformados à imagem e semelhança de Cristo. Sermos achados santificados porque Deus é santo. Então ele fala, sejam santos porque eu sou santo. Então esta definição da disciplina eu achei muito interessante, porque ele inclui não somente essa habilidade de fazer a coisa certa no momento certo, mas com o propósito certo. Então as disciplinas espirituais, é necessário termos nas nossas vidas essa disciplina espiritual com o objetivo correto, que é crescermos em maturidade, crescermos diante de Deus em santidade, buscar a santidade de Deus para as nossas vidas. Uma outra autora, escritora chamada Adele Cahun, ela escreveu um livro que chama Manual de Disciplinas Espirituais. E ela relata essas disciplinas como sendo conceitos que já iniciaram
na igreja primitiva. Então, claro, não é uma ideia nova, é uma ideia, um conceito que já existe há muito tempo. E nós lemos em vários capítulos do livro de Atos, onde a igreja se dedicava ao crescimento espiritual. E ela diz que as práticas, os relacionamentos e as experiências para desfrutar da companhia de Cristo e ter mais de Deus são conhecidos como as disciplinas espirituais. Elas aparecem em Atos 2:42, quando a primeira igreja se dedica ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, à oração, e há outras disciplinas que aparecem no livro de Atos, que seguem. No capítulo 3, nós temos a disciplina espiritual da compaixão. Talvez você não pensou na compaixão como sendo uma disciplina, mas é uma disciplina na nossa vida de demonstrar compaixão para os outros. Isso a gente encontra no capítulo 3. No capítulo 4, há exemplos da disciplina espiritual de testemunhar, da intercessão, da abnegação. No capítulo 7, nós vemos o serviço, servir uns aos outros. No capítulo 3, no capítulo 10, fala sobre horário fixo de oração. Capítulo 14 fala em jejum. E capítulo 15 fala em discernimento. Talvez você não pensou no discernimento como sendo uma disciplina espiritual, mas é uma disciplina que é necessária, mas é uma disciplina necessária conhecer a palavra de Deus para termos o discernimento, para podermos praticar esse discernimento. É necessário ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, para discernirmos entre aquilo que é a verdade e a mentira. Então, essas disciplinas espirituais nos levam a um crescimento espiritual na nossa vida. Donald Whitney, que eu já citei sobre a sua frase, que é o único caminho para a maturidade espiritual é através das disciplinas espirituais, também disse que nenhuma disciplina espiritual é mais importante do que a absorção da palavra de Deus. Nada pode substituí-la. Se pretendemos conhecer a Deus e ser piedosos, devemos então conhecer a palavra de Deus intimamente. E a autora Renata Gandolfo, um artigo que eu li recentemente, publicado pelo Ministério Fiel, ela usa um outro termo que até eu gostei mais desse termo do Donald Whitney, mas como uma citação eu falo, que é a absorção da palavra. Mas ela usou um termo que eu achei muito interessante, que é a saturação. Saturar-se, ela disse, saturar-se da palavra de Deus é a maneira mais eficaz de termos vidas transformadas. Então, se nós quisermos ter uma vida transformada por inteiro, por Cristo, por Deus, então é necessário essa saturação da palavra de Deus nas nossas vidas, uma saturação por inteiro. E eu gostei muito dessa maneira que ela colocou, porque mais do que absorver, esse saturar parece que é algo que cobre as nossas vidas. Ele está dentro em tudo que nós formos fazer, em cada decisão que formos tomar, cada passo que formos tomar. A palavra de Deus precisa saturar as nossas vidas. Então eu gostei muito desse termo que ela usou nesse artigo que ela escreveu. Mas eu vou usar também a palavra absorção, usado pelo autor Donald Whitney, apesar de eu gostar mais desse termo de se saturar da palavra. O autor do livro das disciplinas espirituais na vida cristã, ele divide essa absorção bíblica, como a Renata Gandolfo falou também, a saturação da palavra, ele divide em 5 divisões, subdisciplinas, vamos dizer, da absorção bíblica. O que seriam essas subdisciplinas? Ouvir a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, o memorizar da palavra de Deus e o meditar na palavra de Deus.
Então são 5 subdisciplinas debaixo dessa absorção da Bíblia, absorção bíblica, né? Essa saturação na nossa vida pela palavra de Deus. Então, eu vou falar novamente, depois nós vamos tocar em cada um desses rapidamente hoje. Ouvir a palavra, a leitura da palavra, o estudo da palavra e o memorizar da palavra. E por último, o meditar na palavra. Então, vamos olhar primeiro para ouvir a palavra. São vários textos que nós encontramos na palavra de Deus que nos instruem em relação a ouvir, a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Um desses textos que encontro em Mateus 7:24, que diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, aqui ele fala assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então é necessário ouvir com os nossos ouvidos atentos para aquilo que está sendo professado, proclamado. Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu não sei se eu conheço alguém que se converteu a Cristo sem ter ouvido a palavra de Deus, sem ter ouvido a ministração da palavra, a pregação, o testemunho de uma pessoa onde a palavra de Deus é falada através de talvez um versículo, talvez foi alguém que falou João 3,16 para a pessoa, e a pessoa pela primeira vez entendeu o que era colocar a sua fé em Cristo, a sua fé em Deus, e creu pela primeira vez, mas é através de ouvir a palavra. Então é necessário que nós estejamos falando a palavra, porque as pessoas precisam ouvir. 1 Tessalonicenses 2,13 também fala: pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então nós vemos nesses 3 trechos a necessidade das pessoas ouvirem a palavra. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos praticar mais esse ouvir da palavra. Ultimamente, especialmente porque estou em casa, mais sozinha, eu tenho colocado a palavra de Deus, os salmos, no aplicativo do telefone. Eu tenho colocado para ouvir a palavra de Deus. Coloco os salmos e põe lá para a pessoa ler em voz alta. Então isso tem me ajudado bastante de ouvir a palavra de Deus. Também nós temos a leitura da palavra de Deus. Eu não vou ler o trecho todo, eu vou passar para vocês, mas Neemias 8:9 fala da leitura da palavra de Deus. O povo estava sem a palavra de Deus há muito tempo. Foram achadas as escrituras e Neemias chama todo o povo, faz uma assembleia, chama para as pessoas participarem dessa leitura. E o que acontece ali quando a palavra de Deus é lida para o povo de Deus, depois de muitos anos sem ouvir a palavra de Deus, essa leitura causa um impacto tão grande que o povo começa a chorar de arrependimento. E eu acho esse texto lindo, mas eu vou só colocar aqui 2 versículos para vocês, que são os 2 versículos em Neemias 8, que diz: ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. E como eu disse, isso causou um impacto tremendo no povo. E eles começam a chorar, e Neemias até chega e fala para eles: não chorem não, é um dia de alegria, essa alegria vem do Senhor, é para fortalecer, a palavra de Deus é para fortalecer as nossas vidas. Então a leitura da palavra é muito importante, tanto que nós vemos que Jesus, quando ele chega na sinagoga e lê as escrituras, ele abre
e abre a profecia sobre a sua própria pessoa. Então essa leitura em voz alta para a nossa vida é muito importante. Eu lembro, a minha mãe é deficiente auditiva e ela fez um transplante de cóclea e logo no início ela estava se adaptando ao uso do aparelho e muitas vezes eu via meu pai falando e lendo a palavra de Deus para ela. De manhã os dois sentavam ali na cozinha da casa deles e ele abria a palavra e para ela treinar o ouvido dela com esse novo aparelho, ele lia a palavra para ela em voz alta. Então não somente eles estavam sendo alimentados pela palavra, mas ele estava ajudando ela também nesse período de adaptação com o novo aparelho. Nós temos o ouvir da palavra, o ler da palavra, mas também o estudar da palavra diferencia e muito com a leitura. Quando eu era criança, a professora falava assim, ela lê muito rápido, mas depois eu fazia a prova para interpretação de texto e não passava, porque eu lia muito rápido, mas eu não entendia aquilo que estava lendo. Então podemos até ler a palavra de Deus, mas é necessário ler e estudar, entendermos aquilo que nós estamos lendo. E estudo da palavra, nós vemos 3 versículos aqui em Esdras 7:10, que Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então ele tomou uma decisão que ele ia se dedicar a estudar e praticar a lei do Senhor. Atos 17:11, nós temos os bereanos. Eu falo que meu grupo de oração é o grupo bereano, porque acho que, não sei se a gente mais estuda a palavra de Deus ou se oramos, sempre temos tempo para oração, mas a nossa oração é sempre direcionada pela palavra. Nós temos a prática de trazer algum texto que nós temos meditado, cada uma na sua casa, aquilo que Deus tem falado no seu coração, um texto que Deus usou durante a semana. E quando nós chegamos para o nosso encontro, a primeira coisa que nós fazemos antes de colocar os nossos pedidos é compartilhar o estudo da palavra e discutir. E é muito interessante como Deus fala ao nosso grupo e muitas vezes cada um com um versículo diferente, mas são todos ligados e nos ajuda a ensinar. E é por isso eu chamo que nosso grupo é o grupo bereano, que nós temos esse prazer de reunirmos para estudar a palavra de Deus. E Atos 17 fala que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então eles abriam as escrituras, eles queriam entender. Lembre-se que essas escrituras que eles tinham eram o Antigo Testamento, não tinha o Novo Testamento escrito ainda, mas eles queriam entender essas profecias, eles queriam entender que realmente Cristo era o Messias. Eles creram, mas eles queriam confirmar isso com as escrituras, então eles se dedicavam a esse tempo de estudo. Em 2 Timóteo 4:13 nós vemos também que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Os pergaminhos eram as escrituras. Então ele precisava dos livros para poder ler e também ele precisava da palavra de Deus para ele poder estudar mais. Então era algo muito importante para o apóstolo Paulo, ele ter os pergaminhos com ele. Além de estudar a palavra, nós temos a necessidade também de memorizar a palavra. Salmo 119:11 é um versículo muito conhecido a muitos. As crianças aprendem desde pequeno, mas guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como é importante ter a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra o nosso Senhor. Como que nós vamos saber o que Deus espera de nós se nós não temos a palavra de Deus no nosso coração? Em 1 Pedro 3:15, o apóstolo escreve assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então aqui ele nos exorta a estarmos preparados, e essa preparação vem através
do entendimento da palavra de Deus e decorar, memorizar, como que eu vou explicar para as pessoas a razão da minha fé se eu não tenho a palavra de Deus assim na minha mente, no meu coração. Posso ter a ideia, mas de ter a palavra de Deus, e como é importante ter mesmo memorizado a palavra quando estivemos conversando com as pessoas, de abrir a palavra de Deus também e ler para eles, e eles verem que não são as minhas palavras, mas são as palavras de Deus, aquilo que nós encontramos na Bíblia. E por último, nós temos o meditar na palavra. Salmo 1 é um excelente texto que fala sobre a meditação, e o versículo fala que, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Para meditar na palavra, eu tenho que ter a palavra no meu coração, memorizada. E para memorizar, eu preciso ter estudado. Para ter estudado, eu preciso ter lido. Para ter lido, eu preciso ter ouvido. Então, meditar na palavra é focar o meu pensamento na palavra de Deus. Diferente daquilo que o mundo fala, onde a meditação para o mundo é esvaziar a sua mente, que eu não sei como que é, especialmente para uma mulher, como é possível esviar a nossa mente com tantos pensamentos que temos cruzando ali todo momento. Mas a meditação da palavra é o contrário, é encher a nossa mente com a palavra de Deus. Na minha leitura diária, colocar aquilo, se for necessário, Deus falou um versículo para mim, eu volto para aquele versículo no almoço, eu coloco um cartãozinho, coloco no espelho quando estou me arrumando de manhã, coloco no carro, para eu ficar meditando numa certa palavra, num certo trecho que o Senhor usou aquele dia para proporcionar a sua palavra para mim naquele dia. E temos também o Filipenses 4:8, que eu acho que também é uma passagem que nós precisamos concentrar e meditar muito durante os nossos dias, especialmente uma época que nós não sabemos mais o que acreditar. Filipenses 4:8 fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando a nossa mente é levada assim, a preocupações, a ansiedade, eu trago de volta, com a disciplina da meditação na palavra, eu trago de volta os meus pensamentos, eu trago cativo os meus pensamentos, pensando naquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Então essas são as coisas que se diz em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é nobre, a palavra de Deus é correto, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é amável, de boa fama. Então eu vou meditar na palavra de Deus para poder entender aquilo que Deus quer para a minha vida e para guiar os meus pensamentos durante um certo momento do meu dia. E eu quero terminar aqui, um propósito aqui colocado por Richard Foster, se eu consigo achar ele aqui. Ele diz que o propósito das disciplinas espirituais é assim: o aspecto mais importante do estudo da palavra de Deus não é aquilo que nós fazemos, mas sim o que Deus faz com as nossas mentes. Todo estudo deve começar, continuar e terminar com um pedido para Deus guiar os nossos pensamentos na verdade. Esse é do Richard Foster, no seu livro A Celebração das Disciplinas. Então, ele, reforçando aquilo que ele falou, o aspecto mais importante do estudo da palavra de Deus não é o que nós fazemos, mas sim aquilo que Deus faz com as nossas mentes. Todo estudo deve começar, continuar e terminar com um pedido para que Deus guie os nossos pensamentos na verdade. No próximo bloco, no próximo estudo, nós vamos falar um pouco mais sobre o estudo da palavra e como nós podemos conhecer mais a Deus através do estudo da sua palavra. Então, eu te vejo no próximo estudo. Até lá, Deus os abençoe.